Justiça na TV Rio Tinto. Hoje temos como tema as medidas cautelares e de polícia. Connosco temos novamente o nosso convidado residente, o Dr. Paulo Ferreira. Boa noite. Para nos ajudar a compreender melhor estas medidas. No programa anterior temos assente dois pressupostos. O processo penal inicia-se com o inquérito e toda a notícia do crime dá lugar a uma abertura de inquérito. Em que consistem as medidas cautelares da Justiça? As medidas cautelares e de polícia são, até o que a lei designa como medidas cautelares da polícia, são os atos, a regulamentação dos atos próprios, da competência própria dos órgãos de polícia criminal. Os órgãos de polícia criminal, como resulta da lei, são todas as entidades e agentes policiais a quem caiba a levar a cabo quaisquer atos ordenados por uma entidade judiciária ou determinados pelo Código de Processo Penal. Logo aqui temos uma distinção, ou seja, os órgãos de polícia criminal praticam, por um lado, atos ordenados ou autorizados ou determinados pela autoridade judiciária, que no caso do nosso processo penal é o Ministério Público e o juiz, na fase de inquérito, o Ministério Público e o juiz de instrução, bem como atos que são da sua competência própria. É isso que, no fundo, se regula nestes artigos, são os artigos 248 a 253 do Código de Processo Penal. No âmbito destas medidas, a primeira grande obrigação que impende sobre os órgãos de polícia criminal é a obrigação da comunicação, que ela chama transmissão, ao Ministério Público da notícia de qualquer crime de que tenha tido conhecimento, ou conhecimento próprio, ou mediante denúncia. Tal como vimos já no anterior programa, quando fizemos a distinção entre crimes públicos, semipúblicos e particulares, os órgãos de polícia criminal recebem a notícia de um crime. Nesta fase aqui, estamos ainda numa fase, tal como dissemos no último programa, uma fase embrionária, e aquilo que há é pelo menos a notícia da aparência de um crime. Sendo certo que só no final desta primeira fase do processo penal, que é o inquérito, só no final é que o Ministério Público deduz acusação, ou seja, em suma, se pronuncia sobre a suficiência ou não dos indícios e de quem são os autores dos factos que podem ser classificados como crime. Neste domínio, a lei diz que os órgãos de polícia criminal recebem a notícia de um crime e têm 10 dias para proceder à transmissão dessa notícia de um crime. A notícia do crime, esta notícia deve ser transmitida sob forma escrita. Isto porque a denúncia pode ser feita também sob forma oral e as entidades policiais têm a obrigação de a reduzir a escrita. Entidades policiais, ou no caso dessa comunicação do crime ser feito perante o Ministério Público diretamente, há uma obrigação formal de reduzir a escrita. Em suma, há atos que advêm do próprio conhecimento dos órgãos de polícia criminal e que deverão ser narrados, tal como se diz no artigo 243 do Código de Processo Penal, em forma de auto. Um auto resulta uma definição simples, não é nada de extravagante, é um instrumento destinado a fazer fé quanto aos termos em que se desenrolam os atos processuais. E isto, de facto, é o primeiro dos atos processuais. A apresentação de uma queixa ou a apresentação de uma denúncia é o primeiro dos atos processuais. E, portanto, reveste a forma de auto a narração disso, de acordo com o que diz a lei. Esta narração deve conter a descrição dos próprios factos que constituem o crime, o dia, a hora, e o local e as circunstâncias em que o crime foi cometido, dentro da medida daquilo que seja possível, desde logo aqui, apurar sobre estes elementos, e, para além disso, a identificação dos agentes e dos ofendidos e os meios de prova conhecidos, que sejam logo recolhidos pelo órgão de polícia criminal, nomeadamente a identificação das testemunhas que possam depor sobre os factos. Isto estávamos a falar em relação àquilo que são designados pelos crimes públicos, isto é, aqueles crimes de que apenas basta a notícia do crime para que criminalmente se prossiga, se dê início ao procedimento criminal.
E este mesmo raciocínio vale também quanto aos outros tipos de crimes, quanto aos crimes semipúblicos, aos crimes particulares, que também já falamos, deve conter também estes elementos na medida do possível. E tal como já estava a dizer há um bocadinho, esta denúncia pode ser feita verbalmente, neste caso tem de ser reduzida à escrita. E essa obrigação de reduzir a escrita impende, quer sobre os órgãos de polícia criminal, quer sobre os serviços do Ministério Público, quando efetivamente sejam eles a receber a notícia do crime. E então, que tipos de atos é que os órgãos policiais podem praticar independentemente da autorização ou ordem da autoridade judiciária? Relembrando só que estamos ainda numa fase muito embrionária do início do processo, se quisermos chamar para uma espécie de pré-processo, porque esse só se inicia propriamente com a comunicação dos factos ao Ministério Público. Há uma série de obrigações e de direitos que têm os órgãos policiais. É isso. Dr. Paulo, vamos deixar a seguinte pergunta para depois do intervalo. Voltamos já de seguida.